Salve, salve galera, futuro calouro, meus queridos. Veja só, professor Marcos, você está aqui na aula de Geografia Geral. Me siga lá no Instagram, @MarcosSZA. E agora, meu amigo, pelo menos a partir de agora, vou tentar trabalhar com vocês os principais conceitos de hidrografia geral. Tudo bem? Essa aula acaba se tornando um pouquinho mais light, porque o Enem, ele cobra muito sobre hidrografia, né? Nas questões de geografia física, não é pouco. Só que às vezes é um tema mais voltado específico para o Brasil, ou para falar de uma forma como lidar melhor com a água. Só que você só consegue criar isso sabendo as características da hidrografia geral. Não, e às vezes, vocês vão ver, eu vou trabalhar hoje com vocês, coisinhas da hidrografia geral que só se explicam quando você também teve a aula de geologia, de geomorfologia. Então fica ali, cara, tudo um gancho, uma coisa enganchada na outra. Por isso que, você não pode pular a aula, hein? Tem que assistir todas, uma complementa a outra, não tem nenhuma aula solta. Vocês vão ver, todas que eu tô falando, eu tô lembrando de alguma coisa que aconteceu na outra, tudo bem? Bom, vamos lá, vamos começar comigo pra cima, vamos lá. Aqui, ó, primeira coisa, distribuição de água doce pelo mundo. Veja, eu não estou trazendo coisas assim, então, tipo, nossa, não sabia, né? Eu acho que você já ouviu falar disso aqui. Que a maior parte da água no planeta, ela não é doce, ok? Essa água, ela pode ser dessalinizada, para que a gente possa usar ela, né, para fins domésticos e tal, mas custa caro, tá? Então a gente ainda está no momento em que o processo de dessalinização ele é caro, ele é um processo que, fisicamente falando, não vai se tornar super acessível em tão pouco tempo, tá bom? Então a gente ainda precisa cuidar muito da água doce, que de fato representa aí algo em torno de 2,5%. O que você tem que guardar? Você não tem que ficar guardando esses números, sabe? Ai, será que o Enem vai perguntar se a água doce representa 2,5 ou 2,3? Não vai fazer isso. Mas você tem que lembrar que a maioria absoluta da água nesse planeta é salgada e uma parte muito pequena é doce. O que você precisa lembrar também? Que dessa água doce, olha lá, a maior parte dela... Perdão, pessoal. A maior parte dela está em geleiras e calotas polares, 77,2%, e 22,4% no subsolo. Essa água do subsolo, quase toda, tá? Mas não toda, se encontra em aquíferos. E eu, assim, vou até falar um pouquinho de aquíferos para vocês, assim, mas eu vou detalhar mais quando a gente estiver na aula de Geografia do Brasil, porque eu falo dos aquíferos daqui do nosso país. E olha lá, só um pouquinho, 0,36% do 2,5% do total é água que está mais facilmente disponível em lagos, em rios e por aí vai. Principalmente aqui no Brasil, né? A gente fala da água que a gente consome, a água que a gente tira dos rios. Esse é o problema. Essa água está quase que toda contaminada. Então, para a gente chegar a comprar uma água potável para poder beber e não passar mal, essa água tem que ser tratada. E para tratar, custa, galera. Esse é um grande problema. Hoje, um grande debate sobre a questão da água não é nem se um país tem mais água doce ou menos. É se o país consegue tratar e ofertar água potável para sua população ou não. Nós temos municípios na região norte do Brasil, que são municípios que têm uma quantidade de água doce por habitante gigantesca, pessoas que têm um rio que passa na frente da casa delas, mas elas não podem consumir aquela água porque aquela água está contaminada. E aí, os serviços públicos são incapazes de fazer o quê? Criar estações de tratamento para pegar aquela água que está suja e tornar aquela água potável para os seus cidadãos. Então cuidado, né? O Brasil tem uma grande oferta de água. Não, calma lá. Não é bem assim. A gente tem uma grande oferta de água doce natural, muito mais na região norte, por exemplo, do que na região nordeste. A região sudeste, né, tem, mas é muita gente morando lá. E aí falta o quê? Infraestrutura para conseguir colocar essa água na casa de todo mundo, potável, tratada. Beleza? Bom, mas olha aqui que interessante. Então eu coloquei o mapa para vocês nessa quantidade per capita de água que tem no mundo. Todo cuidado com as cores, né? Porque assim, o que a gente está vendo? Os melhores dados, eles estão representados por essa cor bege, como está ali o Brasil, por exemplo. Então é aquele ali que vai ter cerca de 30 mil metros cúbicos per capita de água renovável por ano, ou seja, cada habitante vai ter essa quantidade em média. Só que, por exemplo, a Rússia, o Brasil, o Canadá, são países muito grandes, ok? E aí esses países, eles
tirando o Canadá, que tem um serviço público de oferta de água muito bom, mas a Rússia, o Brasil, ali a Colômbia, a Venezuela, são países que, apesar de ter uma quantidade grande de água por habitante, têm dificuldade, então, nos sistemas públicos de conseguir oferecer água tratada e potável para todo mundo, beleza? Ou seja, moral da história, ter uma grande quantidade de água doce não significa que a sua população terá acesso à água potável. A água potável acaba tendo que ser tratada. Mas olha só que interessante. Aonde que se usa mais água? Você já parou para pensar? Em quais setores? Então eu trouxe esses dados aqui para vocês. Olha só. No mundo, 70% da água doce é usada na agricultura. Nunca se esqueça disso. Então a maior parte da água doce é utilizada na agricultura. Tá? Nós vamos ter 20% de uso na indústria e só 10% de consumo doméstico. Então, nas nossas casas, a gente consome apenas uma parcela pequena da água que é consumida no mundo todo, né? Em outros setores, como vocês estão vendo aí, beleza? Agora, vocês viram que muda muito quando a gente olha de um país subdesenvolvido para um país desenvolvido? Olha lá, os países em desenvolvimento consomem ainda mais na agricultura, porque eles têm uma dependência grande da agricultura em sua economia. Como eles não têm um desenvolvimento industrial tão significativo, o consumo na indústria é muito menor. Agora, quando a gente olha os países desenvolvidos, olha só que loucura, gente, 59%, quase 60% da água é gasta na indústria, justamente porque esses países têm um desenvolvimento industrial muito maior, têm mais indústrias, mais desenvolvidas, consomem mais água. Ok? Beleza? Vamos fazer o seguinte, olha só. Aqui eu vou começar a tratar com vocês algumas coisas mais ligadas à geografia física mesmo, né? Então, por exemplo, o ciclo da água. O que você precisa entender? Que para o ciclo da água existir tem que ter esse carinha aqui, ó, né? O solzinho, ó. Né? Então tá lá, o solzinho ele tem que existir, certo? Porque essa oferta de calor vai fazer com que o ciclo de fato funcione. Tendo, por exemplo, um processo essencial, que é a evaporação. Essa evaporação, gente, vai fazer com que esta água, esse vapor condense, forme a precipitação, ou seja, as chuvas, por exemplo. Essa precipitação pode vir sobre a terra, abastecendo rios ou até mesmo geleiras. E aí, lógico, essa água escoa, em algum momento volta para o oceano, que aí volta a evaporar e assim vai. Uma coisa que a gente não pode esquecer do ciclo da água é que parte da água abastece lençóis freáticos e aquíferos e faz um fluxo subterrâneo. O fluxo subterrâneo, ele é lento. Então tem muita água que está ali retida em aquífero, que já está ali há muito, muito tempo, porque o fluxo é lento, mas em algum momento aquela água tende a chegar de volta aos oceanos e voltar para o ciclo, beleza? Cuidado! Muita gente diz, o ciclo da água está desregulado. Sim, ele pode estar desregulado, mas ele não deixa de acontecer. Então a quantidade de água doce que você tem hoje no planeta, ela é muito parecida com a quantidade de água doce que você tinha lá no século XV, entendeu? Então é muito parecido. O que muda é a quantidade de água doce que não é mais potável, que está poluída. Esse é o grande problema. Então assim, dizer que a água doce vai acabar, não, enquanto o ciclo da água se manter, a variação é muito pequena. O problema é a água doce potável, disponível para consumo. Esse é o problema. Bom, olha só, seguinte. Aí aqui eu vou falar para vocês um pouquinho de bacias hidrográficas, ok? Olha lá, bacia hidrográfica, tá aqui o título no meio, ó, nem preciso escrever. Uma bacia hidrográfica é o que, pessoal? Fazendo mais ou menos em perfil aqui, né? Ela é uma região que tem as suas bordas mais elevadas, ok? Tende a ter um rio principal passando lá pelo meio dela. Então esse rio principal aqui, ó, vamos dizer que ele nasce lá no topo do morro, vem aqui. Esse rio principal é abastecido por rios menores, como eu estou fazendo aqui para vocês. Ok. Certo? E toda a água que existe nessa bacia, ela acaba passando por um lugar que a gente chama de foz. Então toda a água vaza para um novo espaço. Aqui no meu desenho eu não sei qual que é esse novo espaço. Pode ser um outro rio, pode ser uma outra bacia, pode ser o mar, sei lá, ok? Mas uma bacia hidrográfica em si é um conjunto de rios, um conjunto de fluidez de água que existe ali num dado espaço e toda essa água vai escoar pela foz do seu rio principal. E é aí que a gente precisa começar a nomear o quê? Os principais elementos de uma bacia hidrográfica. Então veja, ó, o rio principal é aquele que nasce na nascente mais elevada e vai terminar na foz. Então a foz está aqui, né? Vocês estão vendo já. Vou usar o vermelho. O
Aqui tem a foz. Vamos supor, estou supondo aqui, de bater o olho, que a nascente mais alta é essa. Se a nascente mais alta é aquela ali que vocês viram, o que vai acontecer? Ó? O rio principal ele tem esse trajeto aqui. Certo? Como que eu sei que o trajeto é assim? Porque lá é a parte mais alta e na foz é a parte mais baixa. A foz é sempre aonde sai toda a água da bacia. Você percebe que toda a água da bacia vai ser pela foz mesmo? Porque esses rios menores que estão se unindo ao rio principal são os chamados afluentes. Então os afluentes eles estão fazendo isso aqui, né? Ó, nascendo ali também em algumas regiões altas e fazendo com que a água deles flua para o rio principal, ok? Mas o que faz com que existam afluentes e rio principal? Simples, o relevo. Então, por exemplo, essa área pontilhada que vocês estão vendo aí são as áreas de limite da bacia, ok? As áreas mais elevadas, são chamados de interflúvios. Também são conhecidos como, aqui embaixo, ó, divisor de águas. É a mesma coisa, tá? Interflúvio é bem fácil. Inter significa entre, né? E tudo que é flúvio é rio. Tudo que é flúvio vem de fluvial, fluxo de água, rio. Então, interflúvio significa que é uma região entre rios. Por que recebe esse nome? Simples. Pensa aqui comigo. Vamos supor que choveu bem aqui nesse interflúvio. O azul ali. Quando cai a água, concorda comigo que ou ela vai escoar para essa bacia, ou ela vai para uma outra que está ali do lado? Então ali é o ponto mais alto, a água não vai ficar ali, é mais alto, então ela tem que escoar para algum lado, ela tem que fluir para algum lado. Por isso o nome interflúvio ou divisor de águas. Bom, a região onde um rio começa, né, todo mundo conhece, é a nascente do rio. Nascente. E a região por onde o rio passa é o tal do leito, né, é onde se ocupam as águas do rio. Esses são os principais elementos de uma bacia hidrográfica. Alguns deles merecem uma análise um pouquinho melhor. Então, quando a gente olha para um rio, a gente tem que lembrar que, por questões óbvias, ele nasce numa região mais elevada e termina numa região mais baixa. Esse aqui está nascendo numa região ali pouco acima de 1.500 metros de altitude, terminando próximo do nível do mar. Beleza? Então, aqui a gente tem a nascente. E aqui a gente tem a foz, que é o final. E aí vocês estão vendo que ele está mostrando, né, esse perfil longitudinal, que eu estou rabiscando para vocês, e os perfis transversais. Como é que funciona? Veja que no curso superior do rio, na parte mais elevada, o perfil transversal é um perfil em V fechado, que a gente chama. Por quê? Porque como a inclinação aqui é maior, pensa comigo, tem uma lógica aqui. Como a inclinação é maior, a água ela desce numa velocidade maior. Portanto, tem mais água passando por minuto ali naquela região. Se tem mais água passando por minuto naquela região, tem mais água carregando mais sedimento. Então ela vai escavando aquele relevo, porque ela desce numa velocidade maior e vai, consequentemente, carregar mais sedimento. Então ela escava o relevo, vira um V fechado. Só que veja o que acontece. Ó. Quando chega no curso médio, a inclinação já não é mais a mesma, já é uma inclinação menor. A velocidade da água reduz, ela carrega menos sedimento e aí o vale fica em V aberto, ok? Então ela já não consegue escavar tanto o relevo. E quando chega no curso inferior, ela quase para aqui, ó, né? Quase não tem inclinação. E aí o que acontece? Os sedimentos começam a se acumular. Isso aqui faz um vale em U, ok? Aqui está escrito vale de caleira aluvial, mas é muito comum também ser chamado de vale em U. Beleza? Faz um Uzão, assim, aonde se acumulam muitos sedimentos. Então a minha pergunta para vocês é bem simples, vamos lá. Aonde que o desgaste do relevo é maior? Em qual curso? Em qual curso? Inferior, médio ou superior? Aonde o desgaste do relevo é maior? Acertou você que falou o curso superior, porque a velocidade da água é maior, carrega mais sedimento. Aonde a deposição de sedimentos é maior?
Aí é no curso inferior, onde como a água vai muito devagar, aqueles sedimentos que ela arrancou das partes mais altas, ela vai começar a depositar neste curso inferior. Esses são os sedimentos. Ó. Aquele desenho ali está demonstrando os sedimentos. Os sedimentos foram arrancados lá do curso superior. Beleza? E agora falando um pouquinho sobre a foz, que é o final do rio, nós temos alguns tipos de foz. Eu trouxe aqui para vocês. Por exemplo, a maior parte dos rios, e isso inclui a realidade brasileira, tem uma foz em estuário. O que é uma foz em estuário? Tipo a foz do Rio São Francisco. Ó. A saída é aberta, gente. Olha lá. É aberto, não tem nenhum obstáculo. Então vem a água do São Francisco aqui tcharará, e sai abertamente em direção ao Oceano Atlântico. Mas, repito, a maior parte dos rios do Brasil, e não só do Brasil, do mundo, tem uma foz em estuário. Porém, alguns rios são conhecidos por ter uma foz em delta, como é o caso do Rio Nilo. Então o Rio Nilo, quando ele vem subindo aqui rumo ao norte do Egito, tá? Ele vai passar por Cairo e ir em direção ao mar Mediterrâneo. Só que o Rio Nilo ele vem aqui num fluxo só e aqui ele se abre, né? Então ele faz essa abertura triangular que vai lembrar um delta, beleza? Então, por exemplo, né, aqui no Brasil a gente tem o delta do Parnaíba, mas é difícil, é só esse. Então a gente não acha muitos rios com deltas aí espalhados pelo mundo. Nós temos alguns, no caso ali do Rio Nilo, mas não é tão comum. Agora aqui no Brasil a gente tem uma foz que é um tanto quanto peculiar. Você já imaginou como seria a foz de um rio que é estuário e delta ao mesmo tempo? Pois é, quando é os dois ao mesmo tempo, a gente fala que é uma foz mista, como é o caso do Rio Amazonas. Por exemplo, o Rio Amazonas vem aqui, aí por esse trecho ele contorna a ilha de Marajó e sai em estuário, passando ali por Belém do Pará. Ok? Então aqui a gente tem um estuário, a saída está aberta, vocês viram? Né? Sem nenhum obstáculo. E do outro lado aqui, o que acontece? Né? Ele vem para cá e se abre num grande delta, bem grande aqui, ó, triangular, passando ali também pela região de Macapá. Então, como o rio se abre, de um lado ele tem um delta e do outro ele tem um estuário, aí como é que a gente faz? Fala que é os dois? Não, a gente facilita. Ó. Fala que é uma foz mista. Beleza? Tranquilo? Bom, vamos lá, vamos seguir, tem mais. Deixa eu falar um pouquinho de regime. Né? Quando eu falo de regime, do que você lembra? Ok? Você lembra de comer muito, ou de comer pouco, ou de comer coisas que você não gosta? Gente, regime tem a ver com o quê? Alimentação, ok? Então o regime é sempre um regime de alimentação. Quando eu falo em regime fluvial, tudo que é fluvial, já falei para vocês, é referente a rio. Se o regime é fluvial, é a alimentação do rio. Mas daí a gente fica pensando, mas o rio se alimenta de água. Tá, mas não é essa a pergunta. O regime fluvial não está querendo dizer do que o rio se alimenta, mas sim da onde vem esse alimento do rio, da onde vem a água, ok? Porque se um rio se mantém fluindo, constante, essa água, e a água está fluindo da região mais alta para mais baixa, como é que faz? Tem que estar chegando água nessa região mais alta, cara, senão ele simplesmente seca. Como? O que está acontecendo? Vamos ver então? Vem aqui comigo, ó. Então, oscilação de quantidade de água presente em um rio no decorrer de um ano. Cabe ao regime fluvial classificar a origem dessa água. Então, a origem da água. Essa é a jogada do regime fluvial. A origem é bem fácil, pessoal. Eu costumo dizer que a origem, ela é assim... Ela tem duas origens e elas podem se mesclar, igual na foz. Então, a origem pode ser pluvial. O que é uma origem pluvial? Tudo que é pluvial é referente à chuva, ok? Por exemplo, aos índices pluviométricos de um dado lugar, né, o quanto chove. Então aqui, ó, falei em pluvial, falei de água da chuva. Se um rio é abastecido pela água da chuva, ele tem então um regime pluvial. A maior parte dos rios deste planeta tem um regime pluvial, ok? Glacial, nival ou térmico. Aí é quando você vai ter uma água que é proveniente do derretimento, olha que importante essa palavra, do derretimento da neve ou de geleiras. Como as geleiras são, né, geralmente formadas pelo acúmulo da neve, pelo menos se dá assim nos continentes, então o derretimento da neve ou geleiras vai levar esse nome, o regime glacial, nival,
ou térmico, ok? Então assim, só para vocês lembrarem, glacial vem do glaciar no espanhol. Glaciar em espanhol significa geleira, né? A geleira, os glaciares. Nival, você pode lembrar de neve, por exemplo, ok? E por que térmico? Porque não adianta ter a neve e a geleira se você não tiver entrada de calor, né? Então térmico, vai lembrar de calor, entrada de calor, derrete e aí abastecem os rios. Tudo bem? Bom, o misto ou complexo vocês já devem estar entendendo o que é, né? Se é misto, é os dois. Então você encontra tanto a contribuição da chuva quanto da neve e ou geleiras. Bom, por exemplo, o rio Amazonas, que nasce na região da Cordilheira dos Andes peruanos. Lá é abastecido basicamente pelo derretimento de neve, geleiras, e aí com o passar do seu trajeto, principalmente quando adentra o território brasileiro, seu abastecimento é por chuva. Então, como é os dois que contribuem, aí é um regime misto ou complexo. Aliás, vocês viram, né? O Amazonas é todo diferentão, né? Sempre quando vai falar dele, ele é misto, sabe? Ele não é nenhum nem outro, é os dois. Certo? Bom, vamos lá, vamos seguir. Eu quero falar rapidinho para vocês aqui de tipos de mares, ok? Então nós temos os mares costeiros ou abertos, são aqueles, né, que agora a gente está falando de água oceânica, né? Eu saí do continente, agora estou falando de mares aqui, né? Então nós temos ali os mares costeiros ou abertos, só lembrando a todos que aqui estão, quando eu falo em mares, eu estou falando sim de água salgada, ok? O mar é aquela água que está no continente, mas ele tem algum contato com o oceano, nem que seja um contato muito antigo. Vocês já vão entender o que eu estou falando. Então aqui a gente pega a água salgada como uma espécie de referência, né? Você não vai ter um mar de água doce. Esse termo não é dentro da hidrogeografia, né, hidrologicamente falando, correto. Então o mar é costeiro ou aberto quando você está vendo ali, né? Ele, ó, o mar está representado por esse azul mais clarinho aqui, ó. Ele está em contato direto ali com o restante do oceano, sem obstáculo nenhum, como é aí o litoral da região sudeste e sul do Brasil. E aí nós temos também, ó, esse mar aqui, que é o mar Mediterrâneo, chamado também de mar interior, ok? Então esse mar Mediterrâneo interior, o que acontece, né? Opa, não era para aparecer ali. Ele é o mar Mediterrâneo interior, ele é quase todo fechado aqui, ó. Então aqui a gente vai vendo ele fechado, né? Ali tem o canal de Suez que liga ele com o Mar Vermelho, mas esse canal de Suez ele é artificial, né? Então a gente não conta. Então aqui ele é todo fechado, fechadão. Aqui tem uma passagem, né, que liga ele ali com o Mar Negro e tal. Mas veja, ele é quase todo fechado. O que liga ele com o oceano? O Estreito de Gibraltar. Então tem uma passagem ali entre a região ali mais ao sul da Espanha e o norte do Marrocos, que é a região de Gibraltar, administrada pelo Reino Unido. É ali que a gente vê a coisa acontecer, ou seja, passo dali, entro em contato com o Oceano Atlântico. Então tem uma ligação pequenininha com o oceano, não interessa. Ele é um mar Mediterrâneo ou interior. E aí a gente tem os mares fechados, né? Esse que, por exemplo, aqui no Brasil a gente não encontra, não é em todo lugar do mundo que você encontra isso aqui. É um mar que é abastecido por água de rio, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem o Mar Cáspio, né? A gente tem aqui o rio Volga. Ele abate a delta do Volga ali, ele abastece, é um dos rios, né, que abastece o Mar Cáspio, tem mais de um. E aí o que acontece, gente? O Mar Cáspio é um mar fechadão, que, nossa, lógico, né, há muito tempo atrás já teve contato com o oceano, de alguma forma, hoje não tem mais. Com a elevação de algumas regiões montanhosas aqui, gente, o que aconteceu, né, região do Cáucaso, o que aconteceu? Ele se isolou, então ele ficou fechado. Certo? Um outro exemplo de mar fechado aí, muito famoso, que tem é o Mar de Aral. Ele está aparecendo aqui na pontinha. Tá sequinho já, né? Quase, né? Sem nada aqui, o Mar de Aral. E um outro que é famoso aí, que eu acho que vocês devem ter lembrado, que é o Mar Morto, né? O Mar Morto não está aparecendo aqui na imagem, mas ele é o Mar Morto, fica ali na região entre a Jordânia e Israel. O Mar Morto, gente, que tem aí, né, uma história dentro das histórias bíblicas, né? Tem toda... Tem muita coisa ali, né, cara, que aconteceu. A região do Mar Morto tá lá ainda. É um mar fechado, aonde você tem uma grande depressão, né, gente? Uma depressão absoluta, que a gente chama, bem abaixo do nível do mar. Beleza? São esses três tipos de mares. Pra fechar, velho, chave de ouro aqui, ó, eu vou falar um pouquinho de relevo submarino pra vocês. Vocês têm curiosidade de saber como é que é no fundo do mar?
Eu tenho muito medo de mergulhar, por exemplo, né? Então eu não iria lá para ver. Mas pessoas já foram, ok? E quando a gente fala de relevo submarino, olha que interessante. Aqui, muita atenção, né? Tudo que está acima do nível do mar, a gente pode considerar como continente ou áreas ligadas ao continente, como ilhas, por exemplo, certo? Está acima do nível do mar. Agora, tem uma região que se estende aqui, ó, abaixo do nível do mar, que vai ali, né, de 0 até menos 200 metros, que é a tal da plataforma continental. É como se fosse uma continuação do continente, mas que já está abaixo do nível do mar. Quando você passa da plataforma continental, você entra numa região chamada de talude. Essa região do talude, aqui é difícil de medir, né? Eu vou dar para vocês uma média, né? Pode sair desses menos 200 metros para menos 5.000. Tá? Eu coloco menos porque daí, tipo, para representar que está abaixo do nível do mar, tá, pessoal? Beleza? O nível do mar é 0, né? Para cima do nível do mar é positivo, abaixo negativo. Pode chegar até menos 5.000, às vezes mais. E aí as regiões mais fundas do oceano são as fossas oceânicas. Então são regiões ali que se formaram, geralmente por falhamentos geológicos, em que você tem lá uma espécie de buraco. Então você já está numa região de piso oceânico muito fundo e ainda tem um buraco ali. Só para vocês terem uma ideia, o ponto mais fundo de todos os oceanos é a Fossa das Marianas, na região do Pacífico, e aí perto da Baía de Guana, aquela região ali do Pacífico. E aí o que acontece, né, galera? Alguns exploradores, gente um tanto quanto corajosa, já foi lá, e eu recomendo para vocês esse documentário do Deep Sea Challenge, onde o James Cameron é o diretor lá do Titanic, do Avatar. Esse cara, ele mesmo foi lá, gente, para a região da Fossa das Marianas, explorar aquilo ali numa cápsula, lógico, super preparada para passar por essa experiência. Bem bacana, ok? Então tá aí o relevo submarino para todos vocês. Gente querida, eu vou fechando por aqui, mas a batalha continua, lembra? Tem que estudar pra caramba, exercício pra fazer e mais aula pra assistir. Bom, é isso, um grande abraço, a gente se vê por aí e tchau, até mais.